Muito boa noite, boa noite, boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu lindo, minha linda de Jesus, no canal do YouTube Augusto Pereira. Seja muito bem-vindo. Tá bom, meu lindão? Tá bom, minha lindona? Hoje, nós vamos falar sobre misticismo. O que é misticismo, né? Eu perguntei ali pro Google, o Google deu uma resposta assim. É a inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais. E é bem isso mesmo, né? Tudo aquilo que é sobrenatural, o ser humano acredita, né? E aí ele gosta, ele quer conversar com o outro lado, o lado oculto, o lado depois dessa vida, né? O lado depois da morte. E tudo isso é papagaiada, tá? O lado depois da morte que existe para os filhos, né? Do Criador do Universo, que é a igreja do Criador do Universo, que tem a vida eterna. O resto, meu irmão, é só, conversa fiada. O que tem do outro lado é quem? É o dono da vida, o filho do dono da vida, que também é o dono da vida, e os seus anjos. E ninguém nunca veio de lá para trazer e dizer o que é. Essa é a confusão. Mas como nós, né? Nós somos espíritos que viemos de lá, nós viemos de lá, mas nós não temos a memória de lá e não sabemos como é lá. O sistema religioso, né? Junto com os políticos, junto com aqueles que estão sempre na frente querendo dominar o povo, eles, sabendo que o ser espiritual que está preso em um corpo humano é místico. Aí eles inventaram esse monte de histórias, usaram a própria palavra do Criador para prender as pessoas em suas mentiras, né? Por exemplo, né, quando a gente lia, quando eu lia Isaías 14, eu falava, só lia aqueles versículos, como caíste do céu, ó estrela da manhã, que queria ser igual a Deus e tal. Eu falava, esse é o Lúcifer. Até descobri que o nome Lúcifer significa estrela da manhã, e só existe uma estrela da manhã, que é Jesus. Porém, Jesus é Lúcifer. Aí quando eu falo isso, vixe, o povo quer cair de pau em cima de mim. Porque Lúcifer, eles atribuem ao inimigo, ao acusador, ao opositor. Então, o opositor da luz, jamais ele poderia significar estrela da manhã, que significa Lúcifer. Então já começa a quebrar as mentiras dos caras aí. Lúcifer é Jesus, a estrela da manhã. Aliás, né, vai estrear uma novela, né? A novela, uma das novelas mentirosas, né? Igual tem Jesus a novela, que eles põem aquela figura do diabo do lado de fora. Aquela figura do lado de fora do homem é mentira. O inimigo do homem está dentro do homem e a carne do homem está sobre o homem, que é essa carne. Essa figura diabo é uma mentira. E lá, né, aquele vai aparecer o anjo que era todo bonito, depois perde a sua glória, e eles fazem aquela encenação, aquela coisa, os efeitos especiais, mas é tudo mentira. Aliás, eu vou ler esse texto agora. Eu vou ler esse texto agora para que você acorde e saia dessa mentirada, saia desse misticismo, irmão. Sai disso. Tem nada de místico não para a sua vida. Sua vida é a realidade assim, ó. Se você é escolhido do Criador, você gosta das coisas corretas, das coisas honestas, das coisas certas.
Se você não é escolhido do Criador, você gosta de tudo que é errado. Você gosta de prostituição, adultério, falcatruas, gosta de dar chapéu nos outros. Aí você vê claro, né? Que árvore você é. Se você é do Criador, ótimo. O que te aguarda é a vida eterna. Se você foi comprado, escolhido por Ele, te aguarda a vida eterna. Se você não é do Criador, o que lhe aguarda é a morte eterna. Tá? Você não vai ficar sofrendo, o teu espírito, né? Ficar queimando igual a religião inventou um lago de fogo, enxofre no inferno. Isso é mentira, né? Porque inferno significa sepultura, que é para lá aonde toda essa carne nossa vai, o nosso corpo humano vai para o inferno, que é sepultura. A condenação é a segunda morte. Qual é a segunda morte? É você veio para cá, está preso num corpo de carne, conhece a história de Jesus Cristo e você não ressuscitou para Ele. Fica fazendo as coisas erradas, se prostituindo, idolatrando, né? Que é um absurdo. As pessoas são tão místicas que elas têm a capacidade de segurar um pedaço de barro, um pedaço de gesso, um pedaço de pau e dizer que aquilo tem poder. Olha a blasfêmia contra o Criador aí. As pessoas fazem procissão carregando aquilo. Então você vê claramente que não são de Deus. Então a condenação é a segunda morte. Aí não tem a vida, não vai ter mais a vida, só tem essa vida. Quando a matéria baixar a sepultura, já vai com a sentença. Já é julgado. Por quê? Porque o julgamento já aconteceu. Aconteceu quando Jesus, na cruz do Calvário, ele vai lá e prende o cativeiro e traz todo o cativeiro cativo e solta na região celestial e fala, ó, você só vai ter, as trevas só tem poder aquele que não crê. Aquele que não crê que Cristo é o Senhor. Mas tem muita gente que diz, eu creio que Cristo é o Senhor, mas também crê na Maria, aí carrega a imagem de Maria, crê no apóstolo tal, crê no suor do apóstolo tal. Isso aí é idolatria. Crê no cicrano, no fulano, e diz que acredita em Cristo também. Cristo não divide a glória dele com ninguém. Ou você crê em Cristo ou não crê. Não adianta eu acredito em Cristo e acredito também no santo tal. Não. Isso é conversa para boi dormir. E dormir eternamente longe de Deus. E eu não quero dormir eternamente longe de Deus, porque eu sou escolhido dele, eu sou a igreja dele e vou morar com ele. Aliás, ele já mora em mim. E quando esse corpo for para a sepultura, continuarei nele, na eternidade, para louvor e glórias do nome de Jesus. E assim é o propósito do Criador. Mas vamos lá ao que interessa, né? O misticismo que eles criaram são exatamente isso aqui. Ó. Isaías capítulo 14. Aqui diz bem claro, louvor pela queda de Babilônia. Isaías ele está profetizando, ele profetiza contra o rei da Babilônia. O rei da Babilônia era Nabucodonosor. E ele estava profetizando que o Nabucodonosor iria perder o seu reino. E que ele não passava de homem. Mas aí dentro dessa profecia, ele cria, né, uma situação a qual o cara era o esplendor, o cara estava bem, né? Assim é com todas as pessoas que quando elas estão bem financeiramente, um bom casamento, família abençoada, todo mundo quer seguir esse cara, acha que o cara é iluminado, né? Mas não passa de homem, assim como o rei Nabucodonosor. Para ele foi essa profecia, quer ver? Ó? Isaías capítulo 14, do 9 em diante, nos diz assim: a sepultura desde o profundo se agitou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos e todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste. Olha aí, quem adoece
É o corpo humano, né? Tu também adoeceste, como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Os bichos vai cobrir o corpo de todos aqueles que for para a sepultura, né? Aí essa passagem aqui, que é que a igreja, né, o sistema religioso pegou, a igreja católica pegou e enganou o mundo, né? E hoje tem umas igrejas evangélicas que usam isso para enganar as pessoas. Ó, essa passagem aqui, ó. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Uma mentira aí, ó. Ninguém pode ser semelhante ao Criador da vida, não. Mas aqui eles falam que o capetão subiu às alturas, quis tomar o trono de Deus. Pode uma mentira dessa? Só se Deus fosse um calça frouxa, né? Um molengão. Mas ele não é, não. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Já te falei, inferno é sepultura. Os que te virem e te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem, olha aí, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Era esse homem, sim, o rei da Babilônia, que fazia estremecer todos os reinos diante dele. Um homem. Então, quando o profeta fala isso, como caísse do céu, ó estrela da manhã e tal, aí entra o misticismo. Tá vendo? Ele era um anjo perfeito, ele quis tomar o trono de Deus, aí perdeu e veio para cá. Tudo isso é mentira. Quando o profeta diz, como caísse do céu, ó estrela da manhã, é porque ele era um rei perfeito, era um rei que vencia todas as guerras, vencia todas as batalhas, mas ele caiu. Caiu porque Deus levantou outro, levantou o rei Ciro, né? Levantou o rei Ciro para libertar o povo dele, o povo de Israel, tirar o povo dele da mão da Babilônia. Levantou outro homem, tá? Não tem nada a ver com anjo, e esse anjo aí que eles chamam de Lúcifer, para dar medo, né? Ai, Lúcifer, estrela da manhã. O único Lúcifer que existe é Jesus. A única estrela da manhã que existe é Jesus. Agora vamos para o Ezequiel 28, onde que eles usam também lá, tu era querubins da guarda e tal, que o profeta Ezequiel faz a alusão ao esplendor que o homem chegou, pela sabedoria dele. O texto diz que ele era mais sábio que Daniel, mas ele é um príncipe, quer ver? Ó? Ezequiel 28. Ezequiel 28 nos diz assim, Ezequiel capítulo 28, versículo 1 e 2, que nos diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, ele se exaltou, por ele está vencendo tudo dando certo, ele disse, eu sou Deus. Sobre o trono de Deus me assento, no meio dos mares, e não, sobre o trono de Deus me assento no meio dos mares,
E não passas de homem. Olha o profeta falando, você não passa de homem, você não é Deus. E não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E aqui diz que ele era mais sábio que Daniel. Aí eu vou pular para o versículo... Vou pular para o versículo 8. Eles te farão descer a cova, morrerás da morte, dos transpassados no meio dos mares. Acaso dirás, ainda daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem. Tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Jeová disse que ele iria morrer, né? A profecia foi para ele, de morte para o príncipe de Tiro, que era um homem. Aí aonde que eles usam, né? Aí eles usam os versículos aqui, ó, para criar um misticismo, que era um anjo que enganou Deus. Só se for o Deus gagá, né? O Deus da religião é enganado mesmo, é mentiroso. Mas o Deus criador da vida, que criou, que deu a vida para você, não se engana. Anjo nenhum inventou uma rebelião lá e quis tomar o trono dele, não. Porque ele é antes de tudo e será e sempre foi. Não, ninguém engana a luz da vida, o dono da vida. Aí eles usam esse versículo aqui, ó. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz, assim o Senhor Jeová, tu eras o selo da medida, cheio de soberba, perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Aí eles dizem que aqui é Satanás, por isso que Satanás era o regente lá da orquestra, né, do coral dos anjos do Senhor. Por isso que eles falam isso, mas não tem nada a ver, aqui é o príncipe de Tiro. Ele foi formado em cima disso, né, ele cresceu cheio de glórias, porque ele era príncipe, filho do rei. E o Éden, que aqui fala, era um lugar onde ele comercializava as pedras preciosas. Então não tem nada a ver com anjo que quis enganar Deus. Ó. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio de pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que achou iniquidade em ti. A iniquidade que houve aqui nesse príncipe, filho do rei, é que ele se achou igual a Deus, aí achou iniquidade. Ele quis ser mais poderoso que Deus, por isso ele caiu. E quando o profeta faz essas alusões, tu era querubins da guarda e tal, porque era mesmo, era um cara que nasceu com tudo pronto para vencer, mas o coração dele se exaltou. E esse lugar, Éden, tá marcado, quer ver? Ó? E é bem no versículo aqui, no capítulo 27, ó. Aqui, ó. Capítulo 27 de Ezequiel, versículo 23, fala desse lugar chamado Éden. Ó. Vou ler do 22 para você entender. 21 a 23 para você entender. Para não falar, ele estava no jardim do Éden. Não, era um lugar chamado Éden, ó. A Arábia, a todos os príncipes de Quedar, eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo os mercadores de Sabá,
de Ramá eram os teus mercadores em todos os seus mais finos aromas, e em toda a pedra preciosa e ouro negociavam nas tuas feiras. Arã, Cane e Éden. Os mercadores de Sabá, Assur e Quimalde negociavam contigo. Então esse Éden era um lugar terreno também, tá? Você vai encontrar tudo isso aqui. Sai desse misticismo, irmão. Sai desse misticismo, acorda. Sai dessa ideologia, dessa teologia mentirosa do sistema religioso. Sai disso, isso é tudo mentira. Nunca existiu e nunca existirá um ser místico, um ser sobrenatural igual ao dono da vida. Jamais existirá. E foi o dono da vida que veio em forma de homem, em forma de filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vencer a morte por nós. Essa história de que existe um outro ser que é todo poderoso igual a ele é balela, é papo furado da religião para enganar você. Então acorda, sai desse misticismo e comece a valorizar você como o templo vivo do Senhor Espírito Santo da verdade. Deixa de ser piolho, Maria vai com as outras. Ah, mas o pastor profetizou isso, o ciclano profetizou. Não tem. A lei e os profetas, presta bem atenção nisso, a lei e os profetas duraram só até João. Só. Depois disso a profecia está cumprida. Sabe qual é a profecia? Nós vencemos é pela fé, irmão. Acredite na profecia que já está cumprida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não é o apóstolo tal, pastor tal, padre tal, madre tal, apóstola tal. Não. É em Cristo Jesus. Não é no santo tal, santo Graal, Santo Expedito, Santo Benedito, não. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tá bom, meu lindo? Tá bom, minha linda de Jesus? 1.000.000 de vezes mais as bênçãos dele derramadas sobre a sua vida e da sua família. Em nome do amor. Jesus Cristo.